A Apple Intelligence foi lançada no ano passado. Inclui uma Siri de próxima geração com nova animação de tela, reconhecimento de fala mais natural, contexto conversacional, conhecimento aprimorado de produto, consciência na tela, ações no aplicativo e contexto pessoal. Agora sabemos que a única coisa que realmente funcionou naquela demonstração foi a animação colorida da Siri ao redor da tela. Todo o resto foi falsificado. Os membros da equipe Siri ficaram chocados com a demonstração, pois nunca tinham visto esses recursos funcionando em um dispositivo de teste. Isso implica que a Apple mentiu sobre as capacidades da Siri e esperavam ter descoberto uma solução até o outono de 2024. No entanto, a atualização da Siri foi adiada para o final deste ano, ou até mesmo para 2026. Agora, você pensaria que a Apple teria aprendido a lição após o AirPower, um tapete de carregamento revelado em 2017, programado para ser lançado no início de 2018, até que nunca mais foi mencionado até 2019, quando a Apple cancelou oficialmente o produto. A lição é: não introduza algo que não está pronto. Mas a Apple fez algo ainda mais grave com a Apple Intelligence. Eles anunciaram isso junto com seus novos produtos. Com o iPhone 16, 16 Pro, 16e, MacBook Air, iPad Air, MacBook Pro, Mac Studio, eles colocaram isso em tudo que possivelmente podiam, apesar de saberem muito bem que estavam anunciando um recurso que literalmente não existia e provavelmente não existiria por anos. Se isso parece ilegal é porque é. A Apple enfrenta um processo no Tribunal Distrital dos Estados Unidos da América em San José, alegando que a promoção de recursos de inteligência Apple adiados era publicidade falsa. E vale a pena ressaltar que isso é atípico para a Apple historicamente. O iPhone original foi demonstrado ao vivo no palco sem truques, e a Apple raramente apresentava novos produtos ou recursos que não estavam prontos para lançamento em poucos meses. Por que a Apple mudou sua abordagem com a inteligência da Apple no Siri? Eles enfrentam muita pressão para se atualizar na corrida da inteligência artificial. Eles fizeram uma grande promessa que esperavam cumprir, mas está sendo mais difícil do que o previsto. Na verdade, a Apple nem sabia que tecnologia precisaria para fazer a Siri funcionar. E isso pode ser porque eles não foram a empresa que realmente criou a Siri. Começou como um aplicativo que a Apple comprou. Porém, os criadores do app afirmaram que ele não foi projetado para atender todas as demandas da Apple. A Siri não era uma verdadeira inteligência artificial, mas sim uma tecnologia de reconhecimento de voz. Por isso, um de seus criadores originais fundou a Viv, empresa mais próxima dos grandes modelos de linguagem atuais. Como o ChatGPT, que faz a Siri parecer arcaica em comparação. Então, por que a Apple não adquiriu empresas como Viv ou OpenAI, que possuem tecnologia de inteligência artificial de linguagem mais avançada? Bem, provavelmente é porque a Apple realmente acreditava em seu plano de desenvolvimento para a Siri. Simplesmente não deu certo. O início foi em 2018 com John Giannandrea. Ele liderava a inteligência artificial no Google e chegou a ser o profissional de tecnologia mais cobiçado do Vale do Silício. Portanto, trazê-lo para a Apple foi uma grande vitória para a empresa. Ele acreditava que a Siri poderia ser consertada usando a estratégia do Google para criar seu assistente de voz inteligência artificial, dados de treinamento de qualidade e melhor raspagem da web para responder perguntas de conhecimento geral. Mas foram melhorias marginais, e a Siri precisava de uma reformulação completa, incluindo sua equipe. Muitos na Apple disseram a Giannandrea que ele deveria substituir e reorganizar a liderança da Siri, mas ele não fez isso. Um desses líderes era Robbie Walker, que se tornou o braço direito de Giannandrea, em vez de ser rebaixado ou demitido. Walker liderou a equipe da Siri desde 2013 e desenvolveu uma má reputação dentro da Apple, já que nunca assumiu grandes riscos ou traçou planos ambiciosos para a Siri. Na verdade, suas maiores realizações foram reduzir o tempo de resposta da Siri a perguntas e remover o Hey do comando de voz Hey Siri. Já o assistente de inteligência artificial do Google lembra o que foi dito em conversas prévias, executa múltiplos comandos simultaneamente e responde a questões complexas sem redirecionar os usuários para a web. Walker também impediu os engenheiros de utilizar grandes modelos de linguagem para dar a Siri uma compreensão mais profunda de mais tópicos. Ele sentiu que focar na próxima atualização incremental da Siri era mais importante. Ninguém sabe por que Giannandrea manteve a equipe de liderança da Siri, mas isso não melhorou o fraco desempenho do produto. Agora, como você pode imaginar, isso irritou outros executivos da Apple que eram realmente bons em seu trabalho, como Craig Federighi e Mike Rockwell.
Federighi era responsável pela equipe de software e Rockwell comandava o desenvolvimento do Vision Pro da Apple. Eles são conhecidos entre os engenheiros por terem personalidades exigentes do tipo A, enquanto Gianandrea era relaxado e não confrontador. Nas reuniões, ele preferia sentar e ouvir enquanto Federighi questionava mais. Ele tinha uma abordagem indireta para gerenciar funcionários, enquanto Federighi frequentemente sabia mais detalhes sobre os projetos do que os próprios engenheiros. Com o tempo, a equipe de software de Federighi e a equipe Siri de Gianandrea começaram a entrar em conflito e a se ressentir uma da outra. As tensões surgiram não só pelos estilos de liderança opostos, mas também porque os engenheiros de inteligência artificial recebiam promoções mais rápidas e salários maiores que os engenheiros de software, mesmo com menor produtividade. Federighi ficou tão frustrado com a lenta adoção de novos recursos de software pela equipe Siri que criou sua própria equipe de inteligência artificial chamada de Sistemas Inteligentes. Formada por centenas de engenheiros de machine learning que criaram modelos de linguagem para controlar aplicativos por comando de voz. A baixa produtividade da equipe Siri frustrou Federighi e Rockwell, que queriam navegação na internet e redimensionamento de janelas por voz no Vision Pro. Mas a equipe de Gianandrea fez pouco progresso em suportar essa funcionalidade, forçando o descarte do conceito no produto final. Quando o ChatGPT foi lançado em 2022, a equipe de Federighi levou a tecnologia a sério e começou a pesquisar grandes modelos de linguagem, buscando maneiras de aprimorar a experiência do iPhone. Mas a equipe de Gianandrea não tinha o mesmo senso de urgência. A equipe de sistemas inteligentes demonstrou a Federighi como os LLMs da OpenAI poderiam compreender a tela do usuário, reconhecer fala natural e processar múltiplos comandos simultaneamente. Em 2023, a Apple orientou seus engenheiros a pararem de usar modelos externos para novos recursos e confiarem apenas em seus próprios modelos internos. O problema era que a tecnologia da Apple não era tão boa quanto a da OpenAI. Ao mesmo tempo, a Apple enfrentava pressão dos acionistas para introduzir seus próprios recursos de inteligência artificial, já que a Siri já havia falhado em competir com assistentes de voz da Amazon e do Google, enquanto a OpenAI elevou ainda mais o padrão com o ChatGPT. A Apple também precisava motivar os usuários a atualizarem seus dispositivos, já que o hardware do iPhone, iPad e MacBook estagnou nos últimos anos. Portanto, a introdução de um monte de novos recursos de inteligência artificial que estão disponíveis apenas nos produtos mais recentes tranquilizaria os acionistas e provavelmente impulsionaria as vendas de produtos. Por isso, em 10 de junho de 2024, a Apple decidiu mentir. Eles apresentaram uma nova geração da Siri usando a mais recente tecnologia de inteligência artificial da Apple. Essa mentira compensou no curto prazo. As ações da Apple subiram 10% 2 dias após o anúncio, permitindo que divulgassem seus recursos de inteligência artificial junto com os próximos lançamentos de produtos. Porém, com o tempo, a confiança dos clientes na Apple diminuiu. Houve confusão no outono de 2024, quando a animação da Siri mudou, mas funcionou tão mal quanto antes. Na primavera de 2025, a Apple adiou novamente a entrega das funcionalidades de inteligência artificial originalmente prometidas. Desta vez, a janela de lançamento ficou ainda mais vaga, dizendo que a nova Siri chegaria no próximo ano, o que poderia significar amanhã ou março de 2026. A Apple tomou medidas para introduzir o recurso até o final do ano, como substituir John Gianandrea por Mike Rockwell como chefe da equipe Siri, enquanto Federighi permitiu que os engenheiros de aprendizado de máquina usassem modelos de linguagem de código aberto de outras empresas, o que pode significar que a Apple está disposta a comprometer a privacidade do usuário para acelerar o desenvolvimento da Siri. Independentemente de quando a nova série for lançada, é crucial que funcione conforme demonstrado pela Apple. Caso contrário, eles arriscam prejudicar ainda mais sua reputação e ficar para trás na corrida da inteligência artificial. Aqui é o Greg do Apple Explained. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.